Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos dando início aqui à nossa segunda aula de responsabilidade civil. Terminamos a última aula falando da independência entre os juízos civil e criminal. Vimos aí que existem algumas exceções, nas quais o juízo civil ele vai se curvar ao que foi entendido no juízo criminal. E a aula de hoje a gente inicia dando sequência aí à diferenciação entre duas classificações importantes da responsabilidade civil, que a primeira é responsabilidade contratual e extracontratual, e a segunda entre responsabilidade subjetiva e objetiva, beleza? Tenho recebido aí bastante os vídeos de vocês, tá? Estão bem bacanas. Os primeiros eu até já consegui responder, vários eu ainda não consegui responder, porque são muitos vídeos, e eu tenho também não só a aula aqui, mas também o meu trabalho no meu escritório, né? Mas vou respondendo todo mundo aos poucos, beleza? Então, vamos lá. Responsabilidade extracontratual, também chamada de aquiliana, né? Aquiliana é um termo que vem lá do latim, tá? Origem romana. O que significa responsabilidade extracontratual, pessoal? Então, a gente está aqui na primeira classificação, né? Responsabilidade civil extracontratual, responsabilidade civil contratual. A extracontratual. A lei impõe à coletividade o dever jurídico genérico de abstenção de causar danos a outrem, chamado em latim de neminem laedere. A violação desse dever genérico, se causar danos, gerará a responsabilidade civil extracontratual. Veja, portanto, que... Deixa eu botar o timer aqui que eu esqueci. Veja, portanto, que na responsabilidade civil extracontratual não há uma relação negocial prévia entre as partes envolvidas, certo? Ah, Felipe, pode me dar um exemplo? Posso. Então, você está dirigindo o teu carro e aí tem uma pessoa dirigindo o carro dela, tá? E essa pessoa, por distração, bate no seu carro, né? O que isso... Você tem um contrato com essa outra pessoa que bateu no teu carro, com esse outro motorista? Não, você nunca viu a pessoa, não tem nenhum contrato ali regulando o transporte, né? Então, a responsabilidade aí ela vai ser extracontratual, certo? Porque o motorista que bateu no seu carro, ele violou esse dever genérico aí de abstenção de causar danos a outras pessoas, beleza? Então, tá aí. E não existe vínculo obrigacional entre as partes, exemplo, acidente de trânsito, tá? Já na responsabilidade contratual, vai ser justamente o inverso, né? Vocês sabem, vocês já estudaram aí em obrigações, né, que as pessoas, através da autonomia privada, elas podem criar deveres jurídicos específicos, né, que é o pagar, dar, fazer ou não fazer. E a violação do dever estipulado no contrato, e aí leia-se não só contrato, mas leia-se negócio jurídico, né? Se causar danos, gerará responsabilidade civil contratual, tá? O nome mais conhecido, pessoal, é responsabilidade civil contratual, mas existem autores que acham melhor utilizar a terminologia responsabilidade negocial, porque os contratos são um tipo de negócio jurídico bilateral, né? Mas existem outros negócios jurídicos, especialmente unilaterais, nos quais os contratos não se englobam, mas que pode gerar uma responsabilidade contratual. E aí, por isso, realmente o melhor termo seria negocial, tá? Mas o termo aí amplamente adotado pela doutrina e pela jurisprudência é responsabilidade contratual, então é esse termo que a gente vai utilizar, beleza? Mas saibam que não precisa ser um contrato, pode ser qualquer negócio jurídico, ok? Então, pré-existe um vínculo obrigacional entre as partes, e aí dá um exemplo. Por exemplo, um contrato de locação, né? Você aluga o imóvel de alguém, você deixa de pagar o aluguel, nesse momento você entrou em mora, surgiu a responsabilidade contratual, né? Você vai pagar o aluguel atrasado, vai ter que pagar a multa prevista em contrato, tem que pagar juros, atualização monetária, certo? Justamente é o exemplo que eu coloquei, beleza? Então, a gente viu aqui a primeira diferenciação, bem tranquila, né? Na responsabilidade contratual, pré-existe um vínculo obrigacional entre as partes, na extracontratual, não, né? E assim, é um vínculo negocial entre as partes relativo àquilo que causou um dano, né? Então, por exemplo, vamos dizer que num exemplo, né? Você aluga o apartamento do João. E aí o teu carro está estacionado na garagem, o João vai lá sem querer, tá? Chegando da noitada bêbado e bate no teu carro na garagem. A responsabilidade nesse caso é contratual ou extracontratual?
Resposta: extracontratual, tá? Porque isso não teve nada a ver com o contrato de locação de imóvel celebrado entre você e João, tá? Então, assim, não é porque você tem algum contrato, né, ou já contratou na vida com aquela pessoa, que qualquer dano causado por ela vai ser contratual. Não. Tem que ser relativo ao objeto do contrato, né? Beleza? Ficou claro? Então, beleza. Então, a segunda diferenciação, pessoal, responsabilidade subjetiva e objetiva, tá? Essa é bastante importante. Responsabilidade subjetiva, né? Ela tem como um dos elementos aí essenciais a culpa, como a gente já viu. Lembra do banquinho? O banquinho tinha 3 pés, mas na responsabilidade subjetiva, aquele banquinho ali fica com 4 pernas, né? Uma das pernas é a culpa, certo? E aí, quando eu falar culpa, o que vocês interpretam? Que eu já expliquei para vocês. Vão interpretar dolo, que é a intenção de causar dano, e vão interpretar também a culpa em sentido estrito, né? Que é a negligência, imprudência ou imperícia, beleza? Culpa em sentido amplo engloba, então, a intenção e a culpa em sentido estrito. Dolo e a culpa em sentido estrito, beleza? Bom, então a responsabilidade subjetiva, ela exige culpa. E aí, existem 2 tipos aí de responsabilidade subjetiva, tá? A responsabilidade subjetiva por culpa provada. Nesse caso, a análise da conduta do causador do dano se dá a partir da culpa. Para ser indenizada, a vítima deve provar a conduta culposa do ofensor. Veja que, portanto, o ônus da prova de demonstrar que o agente ofensor agiu com culpa é da vítima nesse caso. E essa responsabilidade subjetiva é a que inaugura, né? É que inaugura a responsabilidade civil em sua origem, tá? A responsabilidade civil por culpa provada, ou seja, a vítima tinha que provar a culpa do ofensor, beleza? Exemplo, responsabilidade do profissional liberal quando sua obrigação for de meio. A gente vai analisar isso mais à frente, tá? A responsabilidade civil também pode ser por culpa presumida, a subjetiva, né? Pode ser também por culpa presumida. Já é uma evolução da responsabilidade subjetiva por culpa provada. No curso do tempo, né, na história, ela surge depois, como forma de facilitar, né, facilitar o ressarcimento dos danos. Vejam que já é um momento em que você, né, se inverte o ônus da prova, e aí quem passa a ter a obrigação de demonstrar que não agiu com culpa é o ofensor e não mais a vítima, tá? Então vamos lá. A análise da conduta do causador do dano se dá a partir da culpa, assim como na anterior, né? Porque as duas são responsabilidade subjetiva. Todavia, a culpa do ofensor é presumida. Assim, o ofensor é que deve provar que sua conduta não foi culposa. Exemplo, responsabilidade civil do profissional liberal quando a sua obrigação for de resultado. Aí temos aí obrigação de resultado, cirurgia estética, clareamento de dentes, dentre outros, beleza? E, por fim, chegamos ao terceiro estágio, digamos assim, da evolução, né, que é a responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa. Não importa se o agente ofensor agiu com culpa ou não, tá? Responsabilidade objetiva, a responsabilidade do ofensor, independentemente de o mesmo ter ou não culpa. Será objetiva quando a lei assim o definir ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos aos direitos de outrem. Diversos exemplos aí, tá? Artigo 87, abuso do direito, a gente vai analisar. Artigo 927, parágrafo único, é a teoria do risco, atividade de risco, vamos analisar. Artigo 734, contrato de transporte, também vamos analisar. Artigos 12 e 14 do Código Civil, é a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços e produtos. Vamos analisar também. E artigo 21, inciso 23D da Constituição, salvo engano, é atividade nuclear, tá? A gente vai analisar também mais à frente. Beleza. E aí a gente podia botar também a responsabilidade civil objetiva do Estado, né? Quem curte aí de direito administrativo sabe bem isso. O Estado responde de forma objetiva, de acordo com a Constituição, artigo 37. Isso a gente vai ver também, tá? As hipóteses de responsabilidade objetiva. Mais adiante, a gente vai analisar elas individualmente, tá? Então, aí vocês me perguntam assim, pô, professor,
Cara, eu já não me lembro mais dessa questão de obrigação de e-mail e obrigação de resultado. Você pode relembrar? Posso. Beber uma água aqui antes. O artigo 392 do Código Civil, né, ele vai falar o seguinte: nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Então, vejam que a presunção, né, de que a responsabilidade ela é subjetiva, certo? E aí, o que a doutrina acabou criando? Né? Uma divisão aí, dizendo que, no caso de se a obrigação ela for de meio, em regra, a responsabilidade será fundada na culpa provada, ou seja, responsabilidade civil por culpa provada, sendo o ônus da prova da culpa do ofendido, certo? Da vítima. E nas obrigações de resultado, em regra, a responsabilidade será fundada na culpa presumida, ou seja, o ônus de demonstrar que não agiu com culpa é do ofensor, né? Sendo que, em alguns casos específicos, nas obrigações de resultado, a responsabilidade será objetiva, tá? Isso apenas quando a lei especificar assim, ok? Exemplo, contrato de transporte. É uma obrigação de resultado e a responsabilidade ela não é subjetiva por culpa presumida, mas sim responsabilidade objetiva por expressa determinação legal, artigo 734 do Código Civil, beleza? E aí, o que é obrigação de e-mail, o que é obrigação de resultado, né? Na obrigação de e-mail, é suficiente que o profissional atue com diligência técnica necessárias, buscando a obtenção do resultado esperado. Nessas hipóteses, caso a pessoa não fique satisfeita com o serviço prestado, cabe a ela provar que houve culpa do profissional liberal. Essa é a maioria dos casos, tá, pessoal? A maioria dos casos a obrigação é de e-mail. Então, por exemplo, o advogado, nossa profissão, a futura profissão de vocês. Né? A nossa obrigação é de e-mail. A gente não tem obrigação de alcançar uma sentença de procedência para o cliente. Né? A nossa obrigação é de trabalhar da melhor forma possível para que esse resultado chegue. Mas a gente não tem obrigação de alcançar o resultado, ok? Os médicos, no geral, a obrigação também é de e-mail. Ele não tem a obrigação de curar o paciente, né? Ele tem a obrigação de fazer o diagnóstico de forma correta, realizar todos os exames necessários para que consiga fazer esse diagnóstico de forma correta e, posteriormente, de passar os possíveis tratamentos ao cliente, né? Corretos, certo? Ele não tem a obrigação de curar o paciente, beleza? Então, aí estão os exemplos que eu falei, médico e paciente, tá? Em menor escala, existem situações em que o compromisso do profissional passa a ser com o resultado e o alcance do objetivo almejado é condição para o cumprimento do contrato. Tá? Dizem que essas hipóteses elas são mais relacionadas a cirurgias estéticas, né? Então, por exemplo, não só cirurgias, mas tratamentos estéticos, né? Meramente estéticos, tá? Então, por exemplo, um clareamento de dente, entende-se que a responsabilidade do dentista é objetiva. Objetiva não, desculpa, subjetiva por culpa presumida, né? Cirurgião plástico também, tá? Que realiza procedimento estético, ele também se compromete em alcançar o resultado, então a presunção da culpa, caso resulte em dano aí para o cliente, tá? E aí eu trouxe já uma decisão, né, sobre esse tema, tá? Do STJ. Como eu falei, as minhas aulas, né, eu trago bastante aí decisões, casos concretos, casos práticos, para vocês já irem entendendo como é que funciona na prática o uso desses conceitos que a gente vai aprendendo, tá? E essas duas primeiras aulas, pessoal, elas são aulas realmente mais teóricas, porque eu preciso passar um arcabouço teórico para vocês inicial, para posteriormente conseguir introduzir casos concretos, né? Então, a aula 1 e a 2, elas são mais teóricas, né, com menos casos, mas depois a gente entra a fundo na pressão em diversos casos concretos, beleza? Então, vamos lá. O que diz aí a decisão da STJ? A obrigação assumida pelo médico, normalmente, é a obrigação de meios, posto que o objeto do contrato estabelecido com o paciente não é a cura assegurada, mas sim o compromisso profissional, no sentido de uma prestação de cuidados precisos
em consonância com a ciência médica na busca pela cura. Esse Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a situação é diferente, todavia, quando o médico se compromete com o paciente a alcançar um determinado resultado, o que ocorre no caso de cirurgia plástica meramente estética. Nessa hipótese, segundo o entendimento dessa corte, o que se tem é uma obrigação de resultados e não de meios. No caso das obrigações de meio, a vítima incumbe, mais do que demonstrar o dano, provar que este concorreu de culpa por parte do médico. Nas obrigações de resultado, como a que serviu à origem da controvérsia, basta que a vítima demonstre como fez o dano, ou seja, que o médico não alcançou o resultado prometido e contratado, para que a culpa se presuma, havendo destarte a inversão do ônus da prova. Não se impossibilita, não se priva, assim, o médico da possibilidade de demonstrar, pelos meios de prova admissíveis, que o evento danoso tenha decorrido, por exemplo, de força maior, caso fortuito, ou mesmo culpa exclusiva da vítima, paciente. Beleza? Então, isso quer dizer o quê? Que a excludente responsabilidade civil, algo que a gente vai olhar lá adiante, mas eu já vou pincelando para vocês desde já, pode ser utilizado mesmo que a responsabilidade seja por culpa presumida, né? Inclusive, na responsabilidade objetiva e independente de culpa, também se podem utilizar as excludentes de responsabilidade, beleza? E aí eu coloco um caso aqui para vocês. Deixa eu só fazer um... E aí eu coloco um caso aqui para vocês, pessoal. João sofreu queimaduras graves e por isso sofreu cirurgia para reparação da pele. Pergunta-se, a obrigação do cirurgião nesse caso é de meio ou de resultado? Vou deixar vocês pensarem. Ora, pessoal, pelo que a gente estudou, as obrigações, né, do cirurgião meramente estético, cirurgião plástico, né, cirurgias meramente estéticas, é por responsabilidade subjetiva por culpa presumida, ou seja, o ônus da prova de que não agiu com culpa incumbe ao cirurgião. Todavia, nesse caso, a cirurgia ela é meramente estética? Não. É uma reparação de pele, né? Não é uma cirurgia meramente estética. Você está ali tratando, né, um problema sério que a pessoa teve aí de uma queimadura de segundo grau, né? Então, no caso aqui, por a cirurgia não ser meramente estética, a obrigação é de meio e, portanto, a responsabilidade do profissional é subjetiva por culpa provada e não culpa presumida. Beleza? Na opinião de vocês, pelo que a gente já analisou, por qual motivo, né, foi desenvolvida a teoria da responsabilidade objetiva? Ou seja, por qual motivo se partiu da responsabilidade subjetiva por culpa provada para a responsabilidade civil subjetiva por culpa presumida e depois para a responsabilidade civil objetiva? Por que a humanidade caminhou nesse sentido, né? Ora, é algo bastante lógico, né? Na responsabilidade subjetiva, especialmente na por culpa provada, né, que a vítima tem que demonstrar a culpa do ofensor, em inúmeros casos a vítima não consegue fazer essa prova. E ela não conseguindo fazer essa prova, ela não vai ser reparada. E aí o direito, lembra da primeira aula que eu falei que o holofote da responsabilidade civil sai da conduta, sai da culpa e passa para o dano, mais especificamente para o ressarcimento dos danos? Pois é, esse é um exemplo de um desses movimentos, né? Você facilita o ressarcimento do dano ao mitigar, né, a necessidade de prova da culpa por parte da vítima, beleza? Vamos lá. Na responsabilidade subjetiva por culpa provada, a prova da culpa incumbe a vítima do dano. Por isso, especialmente com a Revolução Industrial e o crescimento populacional, a aplicação exclusiva da responsabilidade subjetiva por culpa provada deixou de traduzir justiça e liberdade ao cidadão, tornando-se um verdadeiro empecilho ao restabelecimento do equilíbrio social buscado pelo direito. Dessa forma, desenvolveu-se a ideia de responsabilidade por culpa presumida e, posteriormente, responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa, pois se percebeu que se a vítima tivesse que provar a culpa do causador do dano, em inúmeros casos ficaria sem indenização. E por que isso
isso se acelerou, esse processo se acelerou com a Revolução Industrial e o crescimento populacional? Ora, porque a partir desse momento foi que os danos se multiplicaram, né? Os danos que antes eram circunscritos a situações específicas e pessoas específicas passou a ser um dano passou a ser parte da sociedade, né? Tanto pelo maquinário, né, que tem grande aí potencial de causador de dano, os maquinários industriais, o desenvolvimento de bondes, de trens. Imagina um trem descarrilhar, né? Quantas pessoas não vão vão morrer ou não vão sofrer lesões por conta disso, né? Algo que não aconteceria numa população agrária, né? E com menos densidade populacional, certo? Beleza. E aí, como é que é o histórico da responsabilidade civil no Brasil, né? Aí eu vou dar alguns exemplos aqui de leis que começaram a introduzir responsabilidade objetiva, tá? Não vou falar de todas, tá? Impossível. Vou falar de algumas para exemplificar, beleza? Então, em 1912, por exemplo, a Lei de Estradas de Ferro determinou que as estradas de ferro responderiam por todos os danos que a exploração de sua linha causasse aos proprietários marginais e aos passageiros. O CTN, que é o Código Tributário Nacional, de 1966, ele prevê no artigo 136 o seguinte: salvo disposição da lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável da efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato. Beleza? A lei que trata aí de atividades nucleares, de 1977, tá? Também introduziu. E aí, lembrar que, desde 2006, foi introduzido na Constituição Federal a responsabilidade objetiva por danos nucleares, né? Artigo 21, inciso 23, letra D da Constituição. O Código Brasileiro de Aeronáutica, também de 86, impôs a responsabilidade objetiva ao transportador. E aí vem a Constituição Federal, né? E no seu artigo 37, parágrafo 6, prevê a responsabilidade objetiva da administração pública, né? As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de culpa ou dolo, ou seja, o funcionário, né, o servidor que agiu, o servidor que causou dano, ele vai se responder em regresso, né, perante o Estado, somente se ele realmente tiver culpa ou dolo, mas o Estado, perante a vítima, responde de forma objetiva, independente de culpa. E nós temos aí, em 1990, o Código de Defesa do Consumidor, que impôs como regra a responsabilidade objetiva dos prestadores, dos fornecedores de produtos e serviços. Beleza? Talvez seja aí as duas leis mais importantes, né, mais aplicadas assim na prática, a Constituição, na parte que trata da responsabilidade civil do Estado, e o Código de Defesa do Consumidor, ok? Nas relações, aplicável às relações de consumo, ok? Quem quiser assistir, aproveitando aí, falando de Código de Defesa do Consumidor, a minha eletiva é de temas de direito civil, especificamente direito consumidor, tá? Tem alunos meus, que foram alunos meus ano passado, que pediram para assistir como ouvinte essa disciplina de temas de direito civil, tá? E aí a pessoa não tinha crédito e também não tinha o pré-requisito, né? E aí perguntou se podia ouvir como ouvinte, pode, tá? Então, assim, quem quiser pode ouvir como ouvinte, só precisa antes conversar comigo para me avisar, eu insiro no grupo, eu tenho ciência também que a pessoa está ouvindo como ouvinte, mas fiquem à vontade, beleza? Quem quiser aí conhecer a ementa para ver se tem interesse em assistir a disciplina ou não, só me falar também que eu envio, tá? Então, beleza. E quando que vai se aplicar a responsabilidade objetiva, pessoal? Bom, ela vai ser aplicada quando a lei assim o previr. Ou seja, se a lei não nada disser, qual é a responsabilidade? Subjetiva, né? Já quando a lei especificamente disser que a responsabilidade é independente de culpa, aí sim você vai aplicar a responsabilidade objetiva, tá? E tem a cláusula geral de responsabilidade objetiva também, que é prevista no parágrafo único do artigo 927, que é relativa às atividades de risco, ok? Então vamos lá. Abuso do direito, atividades de risco, contrato de transporte,
relações de consumo, em regra, tá? Responsabilidade civil do Estado. E aí, com base no que a gente está tratando aqui, já tratou, eu pergunto para vocês. Pode-se dizer que nos casos em que se aplicar a responsabilidade objetiva, o agente causador do dano não terá agido com culpa? O que vocês acham, pessoal? Essa afirmação é correta ou é errada? Muita gente erra nessa aqui, tá? Mas vocês, como meus alunos, não vão errar. A resposta é a seguinte. Pode-se dizer que nos casos em que se aplicar o agente causador não terá agido com culpa? A resposta não, não se pode dizer isso. Por quê? Porque na responsabilidade objetiva pode ou não haver culpa. E aí, lembrando, quando eu falo culpa, é dolo ou culpa estricto sensu. Na responsabilidade objetiva, pode ou não ter culpa. Isso é indiferente para termos de responsabilização, beleza? Isso pode fazer algum sentido, isso pode fazer diferença quando você for quantificar o dano, né? Arbitrar o dano, tá? Para algumas correntes que entendem que isso faz diferença. Mas para fim de dizer se existe responsabilidade ou não, não faz diferença nenhuma, beleza? Então você não vai nem precisar perseguir a culpa aí para fim de responsabilizar alguém quando a responsabilidade dessa pessoa for objetiva, beleza? Então, não necessariamente o agente pode ou não ter agido com culpa, só que isso não vai interessar para a análise de sua responsabilidade, ok? Então, responsabilidade civil objetiva é igual a responsabilidade sem culpa? Não, falso, mentira. Pode haver ou não culpa. A única questão é que isso vai ser indiferente para fins de responsabilização, ok? E aqui a gente está fechando essa parte, tá? De responsabilidade contratual, extracontratual, subjetiva, objetiva, que eu vejo muita dificuldade nos alunos, tá? De pós-graduação, que já são aí advogados. Beleza? E aí o meu objetivo aqui é que vocês saiam dessa primeira parte da nossa aula, né? Com isso dominado, com isso completamente entendido, essa diferenciação básica aí dessas classificações. E aí eu pergunto, a responsabilidade contratual é subjetiva ou é objetiva? O que vocês responderiam para mim? E a extracontratual, ela é subjetiva ou ela é objetiva? Resposta, pessoal, depende. A responsabilidade contratual pode ser subjetiva. Exemplo, inclusive os exemplos que eu dei, né? O advogado responde de forma subjetiva e tem um contrato ali entre o advogado e o cliente. Ou a responsabilidade contratual pode ser objetiva. Por exemplo, o transporte, né? Um contrato de transporte. Eu também já mencionei ali, né? Você pegou o ônibus, certo? E o ônibus bateu, né? A responsabilidade ali da empresa transportadora de ônibus, ela é objetiva, tá? Você pegou o trem descarrilhou. A responsabilidade da empresa de transporte é objetiva. E é contratual, você celebrou um contrato de transporte com a empresa, né? Já a responsabilidade contratual também depende, ela pode ser subjetiva ou objetiva, tá? Então, por exemplo, no acidente de trânsito, né? Aí você não contratou com a pessoa, né? Você não pagou um ônibus, não pagou um táxi, não pagou um trem, certo? Você está andando no teu carro e um carro alheio, de uma pessoa que você não conhece, que você não tem relação, bate no seu, né? É uma responsabilidade extracontratual e ela é subjetiva, ou seja, deve-se provar a culpa do ofensor, tá? Apenas com uma peculiaridade aqui nesse caso, que se presume que quem bateu atrás, o carro que bateu por trás, tem uma presunção relativa de culpa, tá? De que ele foi o culpado do acidente, beleza? Porque o Código de Trânsito ele determina que você mantenha uma distância segura quando você está trafegando, de pelo menos 3 metros ou mais, né, de um carro entre outro. Então, há essa presunção, tá? E a responsabilidade extracontratual, ela pode ser também objetiva, como, por exemplo, o abuso do direito de informar, que é algo que a gente vai ver mais à frente, quando a gente tratar do caso do goleiro Muralha, beleza? Beleza, fechamos então essa parte inicial, conceitual, ok? Quero aí que vocês tenham entendido e dominado bastante essa parte. E aí eu encerro essa aula e vou dar início agora a outro módulo, tá? Falando só da responsabilidade
falando do ato ilícito e do abuso do direito. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima aula.